Bom dia, povo abençoado de Jesus, né? Mais um dia que o Senhor fez para honra e glória do nome dele. Jeremias fala, maldito é o homem, né? Assim diz o Senhor, que confia no homem e põe na sua carne mortal o seu braço forte. E bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele será plantado junto às correntes de água e suas folhas jamais murcham. Que confiar no Senhor, muitas pessoas têm muita dificuldade. O Salmo 37:5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não negocie a sua fé, não troque o Senhor. Esses versículos de Jeremias, ele está falando isso. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, espera nele, descansa nele. E ele continua falando, enganoso é o coração. E aí diz que eu, Senhor, esquadrinho o coração, esquadrinho os pensamentos. Que Deus ele não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus sonda mente e coração. Maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. E Deus hoje ele vê a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos. Você deve confiar no Senhor. Vá para uma igreja onde a palavra é pregada, onde o ser humano é valorizado por ser humano, não pelo que ele tem de posse financeira. Aprenda com a história de Israel. Jeremias, Deus agora fala, sua religião não vai te salvar, seu pastor não vai te salvar, ele não vai estar com você no dia do juízo, é você e Deus. E no verso 13 ele fala, Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados. Então você deve atentar para isso, atentar para aquilo que a Bíblia diz, nossa esperança, ela é o Senhor, e aqueles que se apartam do Senhor serão envergonhados. E no verso 19 ele estava queixando, né? Aliás, ele proclamou na porta da cidade que Deus separou esse povo para ser testemunha na terra. E ali, eles estavam entrando, fazendo negócio no sábado, não respeitavam mais a lei de Deus. Então Deus falou, põe a porta e proclama esse povo. Ou seja, eles não iam ter 70 anos sem descanso no cativeiro, porque não cumpriram aquilo que Deus determinou para que eles fossem uma nação sacerdotal e santa. O povo de Judá completamente corrompido pela idolatria, pela luxúria, pelo sincretismo religioso com outros povos, sacrificando seus filhos a Moloque, ao demônio, e ao mesmo tempo cultuando a Deus, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo era abominável aos olhos de Deus, mais do que as nações que não conheciam o Senhor. E Deus fala, se eles ouvissem ele, aquela cidade seria para sempre habitada e seria motivo de alegria para todos os povos. E no final do capítulo ele diz, se não ouvissem ele, aquela cidade seria incendiada, seria motivo de opróbrio. E Deus às vezes permite que o mal venha. Jerusalém, Judá, ele vai mandar Babilônia e vai chamar Nabucodonosor de meu servo. Depois destrói Nabucodonosor, mas vai usar ele de vara de correção. Por que não arrependem do seu mau caminho? Por que não praticam a justiça? Jeremias tinha uma palavra, ele era massacrado, ele foi preso, colocaram a canga nele, julgaram ele numa cisterna, porque ele proclamava aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Mas a palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Você vai ver que tudo que vai acontecer em Judá é a maldição da desobediência. E um cativeiro duríssimo, porque aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Agora no capítulo 18 ele fala que ele é o oleiro, e aquele povo é o barro, e como o barro despedaçou na sua mão, ele faz de novo. Há sempre uma esperança, mesmo diante de toda luta, toda situação difícil, diante de todo esse apagar do espírito e esse sincretismo religioso que estamos vivendo, há uma esperança, porque Deus ele não joga fora, Deus não é como o diabo, que pisa, quebra, vomita e joga fora. Quando ele quebra, ele faz de novo e faz melhor. A Bíblia fala para nós não menosprezarmos a correção que vem do Senhor. Leia Hebreus 12:6, porque ele corrige a quem ama e açoita o filho que recebe. E aí agora ele está falando que ele é o oleiro e nós somos os vasos. Ele está falando que Israel e Judá é vaso, que ele vai quebrar,
mas que ele faz de novo. Jeremias viu isso, ou seja, a esperança da restauração futura. Há esperança, você não deve perder nunca a esperança, porque Deus ele quebra, mas ele faz de novo. Quantas vezes eu já fui quebrado e feito de novo, e feito melhor? E ele está falando isso para Jeremias. Eu fico pensando no coração de Jeremias, só profetizando juízo. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias como o de Judá, do qual a igreja do Senhor parece mais mundo do que igreja, parece mais boate do que templo. Perderam a reverência. Se você estiver vivo, e eu também, durante a grande tribulação que vai vir sobre a terra, você vai conhecer a igreja mais poderosa que já existiu, é a igreja perseguida pelo anticristo. No final do capítulo 18, Jeremias clama a Deus para proteger ele, porque ele fala, olha o projeto desse povo para matar-me. E hoje estão matando os homens de Deus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, aqueles que não têm mais o espírito, perseguem aquele que tem o espírito, com a difamação, com a calúnia. E era exatamente o que Jeremias estava sentindo na pele. Agora Deus fala no capítulo 19 sobre o Vale dos Filhos de Rinom. Era um lugar onde faziam sacrifícios humanos a Moloque. A arqueologia encontrou vários potes de barro com restos de crianças, enterrados nesse lugar. Era um lugar maldito, um lugar que Salomão construiu altar para Moloque, e ali as pessoas criaram esse costume de sacrificar os seus filhos ao demônio. Olha o nível que chegou o povo de Deus, do absurdo. Deus fala, nunca pedi sacrifício humano, isso nunca passou na minha mente. Deus, pelo contrário, quando ele teve que receber um sacrifício, foi o seu próprio filho quem foi sacrificado. Não era o filho de ninguém, mas é o dele. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai e foi sacrificado. Para que o seu filho não seja sacrificado, para que você não seja sacrificado, para que você tenha vida, Deus sacrificou o dele. Mas esse povo estava sacrificando os filhos deles para Deus, e Deus falou, eu nunca pedi isso de ninguém. E agora um sacerdote, um profeta, agride Jeremias, maltrata o profeta de Deus, e Deus manda falar com ele, que ele será levado cativo. Ele, os profetas e todos, e vão morrer na Babilônia. Olha os ungidos do Senhor no Antigo Testamento. Olha a vida deles, olha as características deles. Eles não abriram mão do Senhor por nada, nem por dinheiro, nem por poder, nem por fama. Nunca tiraram a glória de Deus e deram para eles. E quando algum tentou dar, esse caiu. Pensa em Saul, que teve tudo para dar certo e jogou fora. Pensa em Davi, que era um pastor de ovelha, rejeitado, bastardo, lá no pasto, rejeitado pelos seus irmãos e pelo seu pai, mas para com Deus, um homem segundo o seu coração. No capítulo 20, verso 11, Jeremias diz, mas o Senhor está comigo. Deus é o Todo-Poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. E ele conhece aqueles que são dele. E Jeremias falou, o Senhor está comigo, e eu tenho certeza, Deus está comigo. Deus está conosco. Deus está nos projetos do qual o nome dele é glorificado e vidas são transformadas. O estado calamitoso, porque tinha aparente paz, dinheiro e segurança, mas não tinha Deus. É melhor você estar na fornalha com Deus do que na bonança sem ele. É melhor você estar como Abraão no deserto com Deus do que como Ló na Campina Verde sem ele. E Jeremias entra num período de desespero e ele termina pedindo a Deus, perguntando por que Deus não matou ele no ventre da mãe, porque ele ia ver tudo o que iria acontecer com aquele povo. Não importa, não é o anticristo, não é o que vai vir sobre a terra. O que importa é se você tem Deus ou não, se você está pegado a Deus ou não, se você está cheio do Espírito ou não. Você não pode salvar seu marido, sua esposa, seus filhos. Cada um vai dar conta de si. Mas a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. O Deus que falou, crê nele, anda com ele, não abre mão dele, será salvo tu e a tua casa. Olhe o exemplo de Israel, aprenda com a história de Israel. Não abandone o Senhor, não troque o Senhor pelo mundo. Não misture mundo com Deus, porque é igual água e óleo. Carne com espírito não mistura. Seja santo como ele é santo. Persevere em buscar ele de todo o seu coração.
Reconhece Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda, voltará para a sua vida e te encherá da alegria, da paz que somente Jesus Cristo pode te dar. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.